O evangelho que estamos meditando nesse dia ainda se encontra no contexto do dia da Páscoa, do dia da ressurreição. E eu vou dividir em 3 pequenas perguntas ou momentos desse encontro de Jesus com os apóstolos. O primeiro momento, que é uma preparação para o que nós lemos hoje. Preparação porque diz o evangelho de hoje que 2 discípulos vieram e contaram para os demais discípulos o que havia acontecido. Bom, o que foi que aconteceu? Na manhã daquele dia da ressurreição, no domingo, 2 discípulos iam embora para suas casas, uma cidade chamada Emaús, distante um pouquinho ali de Jerusalém. Iam chorando, reclamando, de tudo que tinha acontecido, como é possível. Nós pensávamos que Jesus era o Messias e agora já tem 3 dias que faleceu. Bom, nessa caminhada que eles iam reclamando, Jesus se apareceu para eles. Se apareceu para eles, mas eles não perceberam que era Jesus. E aquele Jesus misterioso ali, escondido, por assim dizer, ia explicando para eles: mas homens, lembram que as escrituras diziam que o Messias deveria sofrer e passar por isso e aquilo? E eles iam escutando com agrado aquilo que aquele peregrino misterioso ia comentando. Chegando na cidade de Emaús, o peregrino, Jesus, fez de conta que ia passar e ia continuar seu caminho, e os 2 discípulos falaram: ei, fica conosco, vamos jantar. E Jesus entra a jantar com eles, e aí Jesus, o convidado, que então toma os alimentos, faz uma oração de bênção e reparte distribuindo entre eles. Naquele momento, aqueles 2 discípulos se deram conta: esse aqui é Jesus, e ressuscitou, e Jesus desapareceu, assim como milagrosamente, aí da frente deles. E eles então contam para o outro: meu Deus, era Jesus! Nosso coração estava sendo aquecido por suas palavras, a gente não percebia, era tanta tristeza no nosso coração. Então eles vão correndo para Jerusalém, se encontrar com os outros discípulos e contar para eles esse momento que eles tiveram e como eles descobriram que era Jesus. E aí entramos então nas leituras de hoje. Então passamos para o segundo momento, que é o primeiro do Evangelho. Qual é esse primeiro momento? Eles estão ali em Jerusalém e Jesus se aparece. Jesus se aparece então não só para os 2, mas para todos os discípulos ali reunidos e diz a seguinte coisa: a paz esteja convosco. Jesus vem trazer a paz. Essa é uma grande mensagem da ressurreição, a paz. Jesus quer que tenhamos a paz que Ele vem dar. A paz eu vos trago a vós. Esteja convosco a minha paz, como nós rezamos na missa. Bom, diante disso, qual é a reação dos apóstolos? Eles estão com medo. Imagine só, estão aí tendo diante deles Jesus ressuscitado, assim, imagino Jesus com os braços abertos, querendo acolher todo mundo, e eles estão ali assustados, com medo e não sabem o que fazer, estão meio que congelados. E por que esse medo? Imagine só, da onde saiu esse Jesus? Eles estavam fechados, com as portas trancadas, tudo trancado, porque eles estavam com medo, não de Jesus, estavam com medo dos judeus que pudessem fazer com eles o mesmo que fizeram com Jesus, levá-lo à cruz, à morte, à condenação. E do nada aparece Jesus no meio deles: a paz esteja convosco. E eles ali com medo, então não sabem o que fazer, e então Jesus vem. Um quarto momento, por assim dizer, é a mensagem da ressurreição de Jesus. Primeiro a paz, agora então Jesus quer fortalecer a fé daqueles homens. E diz para eles: não tenham medo, sou eu mesmo. E para provar que sou eu mesmo, venham, olhem minhas mãos, olhem, sou eu mesmo, podem tocar-me, eu tenho carne e ossos, coisa que fantasma não tem. Sou eu mesmo. E porque sou eu mesmo, olha, eu vou me alimentar diante de vocês, me tragam aqui algum alimento. E Jesus se alimenta diante deles depois de ter mostrado suas chagas, de ter mostrado que ele tem corpo realmente. Essa é a ressurreição, imagine só. A ressurreição não é um espírito aí, de repente, que se aparece. A ressurreição é o próprio ser humano com seu corpo e alma que outra vez estão aí revigorados. Isso é com vida novamente. E isso Jesus vem mostrar para eles. E começa depois de tudo isso a explicar para eles. Lembrem que eu falei para vocês durante todo o nosso tempo juntos, quando eu ainda estava com vocês antes, que era necessário se cumprisse as escrituras, que era necessário passar por sofrimentos e cruzes, mas que eu ressuscitaria, pois essa ressurreição que vocês não sabiam o que significava, eis aqui. É isso que eu mostro para vocês. E aqui vem a última parte de tudo isso. Quando Jesus fala para eles: e é vocês que vão dar testemunho de tudo isso. Vocês. Eu não vou estar aparecendo para todo mundo. Vocês vão ser as testemunhas da ressurreição. Então façam essa experiência da ressurreição, que é algo inédito, que é algo novo.
vocês serão testemunhas de tudo isso. A primeira pergunta que temos que responder é por que estavam com medo quando viram Jesus ali se apresentar diante deles. Pensemos nós, Pensemos nós que Jesus se aparecesse diante de nós, tendo na nossa memória imediata tudo o que vimos. Um homem pendurado numa cruz, morto, destruído fisicamente. Assim estava Jesus na cruz. E essa era a imagem que eles tinham de Nosso Senhor. Uma pessoa ali destruída, torturada, mas que agora viram que entregou seu espírito, isso é, que morreu, que deu o último suspiro. Eles viram isso. E agora se apresenta diante deles. É claro que isso assombra, porque não tinham feito a experiência da ressurreição. E a ressurreição vem nos trazer isso. E nós sabemos, imagine só ali a situação, porque 2 daqueles tantos que estavam ali reunidos tinham acabado de vir anunciar isso. Jesus ressuscitou. E quando o Senhor ressuscitado se aparece diante deles, eles também se assustam. Porque assusta. Assusta ver uma pessoa que venceu a morte. Mas Jesus, então, por isso que nos diz a paz. Foi a primeira coisa que Jesus falou para eles. Ao falar oi, não falou oi, falou a paz esteja com vocês. Porque é isso que a ressurreição tem que trazer. Essa é a grande novidade da ressurreição, a paz que vem. Em segundo lugar, o que quer dizer que Jesus teve que abrir-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras? Jesus passou todo o seu tempo público, sua vida adulta ali, quando foi reunindo os apóstolos, os discípulos, explicando que as Escrituras, que era o livro religioso daquele povo, falavam do Messias, que era ele. E nessas explicações que Jesus dava, ele pegava também aquela parte mais escura das Escrituras, que dizia que o servo deveria sofrer. Sim. Que o Messias, o esperado, o Salvador, passaria pelo sofrimento. Mas é como nós. Isso é um pouco irracional, por assim dizer, pensar essas coisas. E Jesus, então, pede para eles enxergarem isso. E era essa a explicação que Jesus dava. Ele ia nas particularidades mais difíceis da Escritura para explicar a necessidade de passar por isso, pela cruz, pelo sofrimento. Que é daí que viria a vitória. Qual vitória? A vitória sobre a morte, sobre o pecado, que era necessário para a salvação nossa, de todos, que o Messias, o enviado por Deus, passasse por isso para nos dar vida. Que a morte de um traria vida para todos nós. E em terceiro lugar, essa última frase do que nós lemos hoje. Sereis testemunhas de tudo isso. Jesus não deixava só esse pedido, esse mandamento, esse mandato de envio aos discípulos ali reunidos, mas a todos nós. E é impressionante a cadeia que se gerou desde esse momento que Jesus falou isso para aqueles apóstolos. Porque a fé que nós temos hoje, o que nós conhecemos hoje, foi graças a que aqueles apóstolos, ao escutarem essas palavras de Jesus, começaram a anunciar tudo o que eles aprenderam, o que eles presenciaram, o que eles viveram com Jesus. E assim foi, de geração em geração, um testemunhando para o outro, até chegar em nós esse testemunho de Cristo ressuscitado. O que nós professamos, acreditamos, não foi porque nós vivenciamos como eles, mas a experiência que aqueles primeiros tiveram foram transmitindo. E as seguintes gerações, as outras gerações, até chegar em nós. E agora fica o nosso dever, de fazer essa experiência. E experiência também significa escutar, aprender e tentar viver o que eles viveram para transmitir a quem segue de nós. Porque esses, a sua vez, irão transmitindo. E essa é a fé católica. A nossa fé é uma fé de transmissão. Um recebe, faz a experiência interna espiritual e leva para o outro.